Você já sabe, aqui é o Arquibancada Tricolor. Esse daqui é só um corte, tá? Tem o vídeo completo, o link tá na descrição. Já aproveita, deixa o like e vem com a gente. E sobre essa atual temporada também, acho que é uma pauta um pouco mais atemporal, mas também acho que muito atualizada, que é de fato assim, a gente falou das eliminações contra o Botafogo e contra o Galo, que tem modelos de gestão um pouco diferentes. O Botafogo é uma SAF do John Textor agora, fazendo esse certo investimento. Eu, pós-jogo, fiz um vídeo sobre isso e acho que o povo como um todo aqui do AT, cara, concordou bastante com isso, que era... Eu acho muito bacana a gente ser esse time aguerrido, que tem o estádio forte, uma camisa que pesa, e claro que isso não é uma regra para todos os jogos, mas eu acho que para um próximo passo, eu gostaria de ver um São Paulo que, assim, brigasse financeiramente mais com esses clubes. Tem o FIDIC agora, que não é necessariamente uma forma rápida de você conseguir zerar as dívidas, ou tem uma outra alternativa que seria a SAF. E aí quero te perguntar, cara, assim, em cima disso, claro que não é tão simples esse tema, não é tão superficial, mas o que você acha de uma SAF? E seria esse modelo que você gostaria de ver no São Paulo? Ou você acha que tem outras formas de, assim, fazer um time competitivo? Eu acho que tem outras formas e acho que a atual, até esse projeto recém-lançado, me passava a enxugar gelo. Tipo, se o São Paulo não tomar nenhuma providência, vai passar os próximos 20 anos desse jeito. De vez em quando, uma coisa muito de vez em quando, conquistando alguma coisa. Se você pensar nos últimos 16 anos, o São Paulo conquistou 3 títulos. Uma Sul-Americana, um Paulista e uma Copa do Brasil. Nos últimos 16 anos. Absurdo, né? Então, você ter agora, a partir do ano que vem, uma política de contenção de gastos, é legal, é elogiável, acho que tem que fazer mesmo. Só que o São Paulo já ficou muito tempo sem ganhar nada. A mesma coisa do estádio, que a gente vai falar mais tarde. Isso. Se o São Paulo, ainda mais vivendo um momento de contenção, tiver perdas econômicas e esportivas, não podendo jogar no Morumbi por um período, vão ser mais, sei lá, no mínimo 3, 4 anos ou com poucas chances de conquista, para um clube que já está há 16 com conquistas raras. Difícil. A ideia da SAF não me agrada muito, não, porque eu tenho medo de em que mãos o São Paulo possa parar. Um aventureiro, né? Alguém que... Eu não consigo visualizar o São Paulo nas mãos de alguém nos moldes com o perfil do Textor. Eu acho que o Botafogo estava desesperado. O Botafogo corria risco de acabar. Sim, essa está, graças a Deus, longe de ser a realidade do São Paulo. Agora vem cá, o São Paulo, com o potencial que tem, com casa própria, com a terceira torcida do país, situado na principal cidade do continente, só consegue se virar financeiramente se for vendido? Pois é. Não é possível. Mas eu acho que assim, aí você tem que ter gente muito boa, gente capacitada em todos os departamentos do clube. Mas assim, eu só venderia para grupo City, assim, grupo Red Bull, grupos que você tem uma credibilidade, porque o Textor, com todo respeito ao Botafogo, obviamente, pode dar louca no cara, né? Exatamente, acho que é um cara que não é um certo aventureiro, mas é um cara que assim, ele é um CPF, né? Então ele pode falar, não quero mais brincar disso aqui. Largar o joystick e um abraço. Mas existe um risco de um grupo como esse usar como barriga de aluguel, né? Você pegar um City da vida que faz como o Bolívar. Mas a atual gestão também acho que me traz riscos também. Não, claro. Acho que vale a gente abrir essa discussão, porque assim, não é como se fosse os últimos 4 anos a gente tá numa derrocada financeira. Já é uma coisa que vem de um certo tempo, desde o último mandato do Juvenal. Veio o Leco, conseguiu iniciar o mandato com uma parte financeira saudável, depois ele queria ganhar título a todo custo e avacalhou. O próprio Casares também tá em crescente da dívida, ele não consegue diminuir isso, agora tem o FIDIC em 25, a gente espera que ele respeite o orçamento, então, cara, passa a ser algo que... Porque é fácil a gente falar que tá difícil e que tá complicado, mas qual que é a solução? Então, acho que esse que é o ponto que o chat mais gosta de escutar quando a gente fala também sobre SAF, sobre as possibilidades. Tem chat da galera depois aí pra você também, Plihal, mas acho que é muito mais em cima disso e acho que é bom a gente ouvir esse seu lado da SAF, porque, assim, tô de acordo com você. Acho que, de fato, tem esse lado de que o São Paulo, no mundo ideal, no mundo que acho que é mais profissional, você não precisaria para um clube que, cara, tem o nosso patrimônio, tem a nossa torcida, tem a nossa camisa, cara, ficar sendo vendido, né? Eu acho que seria uma coisa... Não é possível que não exista outro mecanismo do São Paulo poder
mesmo enquanto sana parte das dívidas, crescer do ponto de vista esportivo. Pleitear, realmente brigar de igual para igual. Porque, por enquanto, é muito mais... o São Paulo, nos jogos especiais, consegue render. Claro, você tem menos jogadores de grande potencial. Sim. Você esfora esses caras nos jogos grandes. Lógico que esses caras não vão ter fôlego para a temporada toda. Se você tem um elenco como o do Botafogo, como o do Flamengo, pensa, olha os jogadores que o Flamengo perdeu e olha o time que continua tendo o Flamengo. E o banco que continua tendo o Flamengo. Quer dizer, a disparidade é muito grande. Total. O Palmeiras está com a casa arrumadíssima. Assim, o mundo dos sonhos é o Palmeiras. Né? O que aconteceu com o Palmeiras é o mundo dos sonhos. O Palmeiras teve ali o Mecenas, teve um segundo Mecenas, e a gente também não pode falar que foi só sorte, soube se organizar super bem. Eu falo muito que, assim, comparada à era Parmalat do Palmeiras, abrindo um parênteses para falar deles, naquela época o Palmeiras teve uma injeção de grana e não soube trabalhar isso. Porque era jogador, era montagem de time, não investiu em base e estrutura. Sim. Esse ano os caras, essa vez, eles conseguiram... E assim, é de 2015 para cá. De 2015 para cá. Eles conseguiram um estádio novo, que... quem goste ou não esse tema de futebol moderno e tal. Para quem tinha o Parque Antártica. Muito mais rentável, muito mais lucrativo. Investimento na base, que a base do Palmeiras não existia. O Sampaio é muito bom. Então, e ela bate com o São Paulo. Tem que ter um busto desse cara do lado do Ademir da Guia. Total. Meu. Esse cara é muito bom. Eu tive já a oportunidade de conhecê-lo, ele já participou do Bora da Vez. Cara, o cara é muito bom. Sim, visionário. Um cara desse revoluciona um clube, cara. Então. Você não precisa vender o clube, entendeu? Sim. Se você tiver 3 Joãos, Paulo, Sampaios, assim, em diferentes segmentos, você revoluciona um clube. E aí que tá, é esse gancho que eu queria pegar. Porque você pega, por exemplo, o caso do Cruzeiro, que é um gigante. Sim. É um clube enorme lá. E ele, tava numa situação desesperadora, ele é vendido pelo preço do Hendrick. Sim. Se a gente for talvez até menos, né? Menos até. Que o Hendrick, é verdade. Que as dívidas e tal. 300 e poucos milhões? Esse paralelo assusta, né? Que é um absurdo você imaginar um Cruzeiro gigante desse jeito, né? Sendo vendido por preço de um jogador. Aí você tem o São Paulo, que graças a Deus não tá nessa mesma situação, mas é um alerta, né? Aí você tem Cotia, que é um garimpo, Sim. né? Você tem o Morumbi. É o garimpo e a salvação, né? A salvação. Você tem o Morumbi, que é uma casa própria, quitada desde 70. Eu, por mim, nem mexia. Então, você tem... Eu não faria nada no Morumbi. Vira fonte de receita para shows. Tem outras milhões de prioridades na frente. Muito mais coisas antes. E aí, mas você tem todos esses recursos para utilizar, e aí você precisa ter uma gestão, como foi o caso do Sampaio no Palmeiras. E aí, o que pega muito pra gente, que a gente reclama muito, e aqui a gente elogia quando merece ter elogios e critica o que tem que ser criticado. Mas a forma de gestão do clube, há anos, né, ela vem, parece, na contramão do que o futebol exige hoje. Porque os clubes de futebol, por mais que tenham um modelo associativo, ele pode ser mais modernizado. Sim, claro, concordo. Você precisa ser um grupo pequeno, né? E o São Paulo parece que ele vai caminhando na contramão disso. Aí como é que você vê essa questão de você ter recursos, possibilidades, Cotia, Morumbi, CTs e tal, e ao mesmo tempo esse modo de gestão que é cada vez mais se fechando? Eu fico muito chateado. Eu acho que a coisa passa basicamente por isso mesmo. Eu acho que você tem que colocar gente capacitada nas posições-chave do São Paulo. Isso demorou. Cotia, a gente nem sabe mais direito como é que tá, quem que tá tocando, né? Realmente as perspectivas, eu não diria nem que são ruins, para mim são inexistentes. Eu não sei o que está acontecendo em Cotia agora. Incógnita. Para mim é um enorme ponto de interrogação. Na Barra Funda mesmo, eu acho que você podia dar uma incrementada, cara. Não tô dizendo que é pra trocar todo mundo, não, mas dá pra dar uma incrementada. Você tem como colocar gente mais capacitada lá. Pô, uma direção de um clube como o São Paulo não pode se restringir a 2, 3 pessoas. Né? Se a comissão técnica, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. A comissão técnica do Jorge Jesus tem 15 caras. Por que a direção do São Paulo não pode ter mais gente pensando, mais gente vibrando?
Às vezes eu vejo morosidade, sabe? As coisas... E o futebol, cara, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Você tem que ter alguém olhando por binóculo tudo que acontece, cara. Escala de arbitragem, precificação de ingresso. Eu já vi o São Paulo perder campeonato, não é nem na gestão atual, na gestão do Leco, porque aumentou o ingresso na hora errada. Eu lembro direitinho de um exemplo. São Paulo jogou como Bahia no Campeonato Brasileiro, domingo, 11 da manhã. Botou 60 mil pessoas. O Lisieiro machucou, lembra? O jogo que o Lisieiro machucou. 3 dias depois, num jogo que tinha muito mais valor, contra o mesmo Bahia, Copa do Brasil, jogaram o preço lá em cima. Jogo com televisão aberta, 9h30 da noite. 25 mil. Com 25 mil, a bola dá na trave e sai. Com 60, ela dá na trave e entra. Esse tipo, sabe, o São Paulo tem que ter gente pensando nisso. Isso faz toda a diferença. Vocês já imaginaram, quase, se o São Paulo passa do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, não jogaria semifinal no Morumbi. É verdade. Isso não existe. Isso não existe. Ah, mas ganhou 20 milhões com o Bruno Marques. Primeiro que... Tem que ter um monte de desconto aí nesses 20 milhões. Entre outras coisas, o gramado que você teve que trocar. Isso aí custa, né? E não custa pouco. Se o São Paulo joga a semifinal, não aconteceu infelizmente, em casa, quanto que o São Paulo ia ganhar de renda? Quase 10. Sim. Verdade. O São Paulo... fora o ganho técnico. Fora o ganho técnico. O São Paulo ganhou os 2 jogos contra a Corinthians e contra o Vasco. Mas o São Paulo, na reta final do campeonato, deixou de jogar 2 vezes no Morumbi. Pô, isso faz uma puta diferença. Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.